ela tem como finalidade a gente conseguir fazer um mapeamento de todo o território brasileiro, né? De como que as pessoas passaram durante esse período de pandemia, como foram, quem conseguiu fazer atividade física, como foi o aspecto alimentar dessas pessoas, mas principalmente como que essas pessoas utilizaram alguma das práticas integrativas de saúde para conseguir de alguma forma fazer uma manutenção e uma melhora da sua saúde, né? Então o link da minha pesquisa, ela está disponível aqui no meu mestrado, e nesse processo todo de mestrado eu estou sob a orientação da professora Denise Holanda Yunes e sobre co-orientação da professora Lígia Souza Marino também, que estão me dando muito auxílio nessa jornada. Vou subir aqui, fico muito feliz. Vou começar a compartilhar aqui o nosso texto que nós vamos trabalhar hoje. Vou crescer essa tela primeiro. Vou olhar aqui como ele está dentro do nosso espaço. Bom, o meu mestrado ele está sendo feito aqui na Universidade Federal de Alfenas, no Instituto, no programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação, né? E eu estou trabalhando especificamente com as práticas integrativas de saúde. Então, por meio delas, a gente visa criar uma ampla frente de pesquisa. Eu vou iniciar com esse texto. Yoga, Saúde e Religião, que esse texto ele foi publicado pelo Laboratório de Pesquisa Qualitativa em Saúde do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Unicamp, no ano de 2013, certo? Pela doutoranda, na época, a doutora Pamela Singel, e Nelson Filice de Barros, que foi o seu orientador. Então, a prática de yoga no Brasil tem uma tradição de 60 anos e apresenta-se como um sistema terapêutico religioso que inclui um código de ética, posturas físicas, exercícios respiratórios, o controle das percepções orgânicas e diversos níveis meditativos. Este texto pretende refletir sobre o yoga enquanto a praxis que permeia tanto o campo religioso quanto da saúde, de acordo com o conceito do campo bourdiano no estudo, com o fim de discutir a inserção do yoga no Sistema Único de Saúde brasileiro. Esse texto aqui, ele é um pouco, quando a gente fala de ciência, né, todo mundo sabe que a gente considera principalmente os últimos 5 anos, né, dos artigos publicados. Quando eu falo de 2013, para a ciência atual já é um artigo antigo. Mas o que esse artigo aqui ele traz para a gente no contexto histórico, no arcabouço histórico que ele faz, eu achei muito importante para iniciar, então, esse diálogo aqui hoje. Embora o yoga no Brasil tenha uma tradição de 60 anos e seja praticado atualmente nas principais capitais do país, em diferentes faixas etárias e entre pessoas de diferentes ideologias, aí aqui eu vou abrir um aspas, porque hoje, infelizmente, mesmo o yoga já estando no Brasil há muito tempo, ele ainda continua sendo mais acessado por uma classe que tem alguns recursos que possam disponibilizá-lo mais facilmente, né? Que podem pagar pelo serviço do yoga. A investigação acadêmica sobre o tema é praticamente inexistente. Então, entre 2000 e 2007 foram adicionados ao banco de dados da CAPES apenas 4 teses de doutorados que mencionam a prática de yoga nas áreas da educação, foram 2 teses, ciências sociais, 1 tese, e psicologia, 1 tese. E foi isso que nos levou a querer pesquisar suas contribuições para o campo da saúde e da espiritualidade. Hoje em dia já existe bastante novas pesquisas sobre o yoga, né? Mas
a base desse artigo continua sendo muito boa. Esse artigo resulta do projeto Yoga e Saúde, o desafio da introdução de uma prática não convencional no SUS, aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, sobre o número 548/2005, no qual entrevistados 15 líderes de tradições yogis na área metropolitana de São Paulo, entre janeiro e fevereiro de 2006. O questionário foi dividido em 3 partes: identificação pessoal, a prática de yoga e yoga e saúde. As entrevistas tiveram durações de 1h30 e foram gravadas, transcritas e analisadas de acordo com a tradição da pesquisa qualitativa, né? Então, uma pesquisa qualitativa, ela traz para a gente também uma proposta de saúde baseada também na qualitação, né? Não somente na quantificação. As seguintes tradições de yoga foram incluídas na pesquisa: Hatha Yoga e seus subtipos Ashtanga, Iyengar, Vinyasa, Neo Tantra, Kriya, Jnana, Bhakti, Karma, Raja, Mantra, Japa, Kundalini, Feldenkrais, Van Lisbeth e Yoga Integral. Dessa lista aqui, eu ainda não conheço o Feldenkrais e o Van Lisbeth. O objetivo desse texto é refletir sobre a prática do yoga e suas relações com os campos de saúde e da religião, praticando de sua base histórico-epistemológica para discutir sua inserção no Sistema Único de Saúde brasileiro. Para Bourdieu, o conceito de campo é uma espécie de arena onde... Deixa eu voltar aqui. Onde é uma espécie de arena em que diferentes agentes disputam diferentes capitais, como materiais, culturais, técnicos e simbólicos. A importância desse estudo reside no fato de o yoga incrementar a integralidade no cuidado, oferecendo importantes ferramentas para o campo de saúde, quais sejam um código de ética, posturas físicas, exercícios respiratórios, o controle das percepções orgânicas e diversos níveis meditativos. Como definições do yoga, o termo do yoga provém da raiz sânscrita Yung e tem várias acepções. Nos textos tratam de práticas yógicas, significam unir, reunir, juntar a alma individual com a alma universal. Patanjali, um dos sistematizadores do yoga no período clássico, define yoga como Yoga Cittavriti Nirodha, que é muito conhecido pelos yogis, não é? Ou seja, yoga é a ausência das flutuações mentais. O dicionário Howise define o yoga como um conjunto sistemático de práticas psicofísicas e ritualísticas que acompanham inúmeras crenças religiosas indianas desde a época anterior dos Vedas, antes do século XX a.C. Então, quando a gente fica limitando muito o yoga aos Vedas também, a gente acaba de limitar o yoga. Este conjunto sistematizado numa escola filosófica no século V d.C. apresenta amplas tradições de técnicas psicossomáticas e os princípios especulativos da filosofia Sankhya, com o objetivo de alcançar o Samadhi, que é a suspensão completa da atividade mental. Então esse yoga, que principalmente da época de Patanjali, ele visualizava bastante essa relação do Samadhi. Varenne, em 1976, ele foi um orientalista francês. Ele definiu o yoga da seguinte maneira: Yoga is a worldview, a Western that comprehends reality is totality, material as real spiritual. Ou seja, opina que o yoga foi a resposta da alma indiana aos excessos de um ritualismo fossilizado e que o nome genérico de yogin indica tanto santos e místicos como magos orgiásticos, faquires e feiticeiros vulgares. Cada um destes tipos de comportamento mágico religioso corresponde a uma forma determinada de yoga.
Por fim, Ruff, 2003, expressa que há vários yogas, que são a criação de acadêmicos asiáticos e ocidentais, e que há acadêmicos que buscam descrever e compreender as práticas iógicas. Existem outros que tentam elucidar a filosofia, cosmologia, epistemologia que os acompanham. Então, a origem do yoga, a teoria e vestígios. Em termos arqueológicos, o único objeto existente para especular a origem do yoga é o selo da estearita, descoberto em escavações na Índia, realizada entre 1921 e 1931, nas ruínas de Mohenjo-daro e Harappa, pela equipe de John Marshall, e que dataria do período de 2300 a 1750 a.C. E este selo, que alguns querem ver como um proto-Shiva, ou também chamado de Pashupati, que para quem não sabe depois pode procurar, que é uma imagem de um Shiva com a cabeça de tigre, tá? Então procurem aí depois para vocês terem essa imagem firme na cabeça. Na cultura dos hindus, ilustra um ser humano sentado em posição meditativa sobre um trono e cercado pelas figuras de 4 animais: um tigre, um elefante, um rinoceronte e um búfalo. A civilização dos Vales dos Hindus teria florescido entre 3000 e 2000 a.C., na margem dos rios Hindus, numa região que hoje é o território do Paquistão. Quando, nesse momento, uma invasão ariana, por volta do ano de 1500 a.C., essa civilização já se encontrava em declínio e os arianos, provavelmente da Ásia Central, depararam com culturas descendentes de Harappa e Mohenjo-daro. Então agora nós vamos para a teoria da migração ariana. A primeira disputa dos agentes em torno do capital cultural e simbólico no campo bordiano do yoga já começava na sua origem, pois a teoria da migração ariana, ou também chamada de Aryan Invasor Theory, se refere à migração ariana do Ocidente para a Índia, em 1500 a.C. Tribos pastorais chamadas arianas, falando um sânscrito ancestral de origem indo-europeia ou indo-ariano, teriam migrado da Europa Central à Índia. Elas teriam entrado pelo noroeste através de Khyber Pass, onde de fato encontra-se o sânscrito védico. Então a gente vai vendo uma referências geográficas para criar uma linha de pensamento. A mais antiga das línguas indo-arianas e teriam sido compositoras do Rig Veda. A evidência para a migração indo-ariana é basicamente linguística e defendida pelos outros pelo linguista Witzel, embora seja refutada por hindus nacionalistas pertencentes ao movimento como Hindu American Foundation. No texto, não é nosso propósito discutir as evidências da teoria da migração ariana, apenas resumimos as controvérsias a 2 desafios: negar a revolução linguística por completo ou inverter a equação, alegando que as línguas indo-arianas se moveram para fora da Índia e chegaram à Ásia Central. Argumento usado por alguns opositores da teoria da invasão ariana, o chamado de Out of India Theory. Assim, a teoria da invasão ariana agita as nossas flutuações mentais dos acadêmicos e yogis ocidentais e orientais, pois, de acordo com a mesma, a origem da cultura védica, incluindo aí o yoga, remonta aos traços culturais trazidos da Ásia Central para a Índia e não, como querem alguns, a cultura autóctone do Vale dos Hindus. Agora vamos também visualizar vestígios do yoga na América pré-colombiana. O yoga também parece ter sido praticado em rituais de iniciações em cultura pré-colombianas. Estátuas no Museu Nacional Antropológico no México, da cultura olmeca, e Nacional da Antropologia e Arqueologia de Lima, Peru,
expõe figuras praticando posturas de yoga, sobretudo as posições sentadas de meio loto, Ardha Padmasana e Siddhasana, como muitos yogas conhecem, e a do raio, Vajrasana, e a do escorpião, o Vritikasana. Vê figura 1.4. Então aqui quando a gente começa a visualizar a figura 1, a figura 1 ela é do chefe Mochica no Peru, do período de 600 a 1000. A figura 2 também data do mesmo período. A figura 3 é do Departamento de Museografia do Museu Nacional de Antropologia no México. E a figura 4, ela é o acrobata, uma cultura olmeca trautico do período pré-clássico, 2500 a.C. a 200 d.C. no México. Essa postura de cerâmica se assemelha à postura do escorpião e o Vritikasana no yoga. E aqui nós podemos observar, e eu vou dar minha experiência pessoal, que quando eu tive também em um desses museus aqui na América do Sul, eu também tive a oportunidade de ver a primeira vez que eu vi uma imagem meditativa aqui na América do Sul. E podemos observar que a data das estátuas moticas peruanas coincidem com o período pós-clássico medieval do yoga na Índia, mas que a estátua olmeca mexicana, por exemplo, poderia ser contemporânea tanto no período do proto-yoga, do pré-clássico do yoga, que abrange a civilização de Harappa e a posterior cultura védica. Porém, em consulta a dois arqueólogos, Manuel Merino, do Museu Antropológico de Lima, e Luiz Jaime Castillo Burteus, da Pontífice Universidade Católica, no Peru, nos meses de junho de 2009, eles não puderam reconhecer qualquer semelhança entre as posturas do yoga e a postura das referidas estátuas moticas. Para eles, seriam uma casualidade, ou se tratassem da teoria antropológica do difusionismo, que arbitra de acordo com a semelhança, e ainda assim faltaria mais pesquisas para saber o sentido exato da postura de pernas cruzadas. É sabido que tanto a elite quanto os escravos motica sentavam com as pernas cruzadas, sendo que estes últimos são figurados na iconografia em estátua com peito nu e com as mãos amarradas atrás das costas. Que a gente pode pensar que dentro do yoga também seria a postura do yoga, né? De perninhas cruzadas com as mãos para trás. Outra tentativa de encontrar uma origem ocidental para o yoga provém dos vários websites brasileiros sobre o assunto, nos quais há menção sobre as figuras desenhadas na gruta de Adura, na Sicília, descobertas em 1952 e datando em 10.000 a 15.000 a.C., que comprovariam a origem europeia do yoga, o qual teriam sido levados à Índia por povos mediterrâneos, os Drávidas. Contudo, segundo Boursier, 2001, um historiador da dança, há indícios de que estes desenhos se tratavam de danças circulares e podem datar de 8.000 a.C., representando uma roda de 7 personagens dançando em torno de 2 outros personagens centrais. Também, segundo o Cavalo, a roda da Andaura data de 8.000 a.C., no período Mesolítico, quando as representações de grupo começam a ser frequentes. A cena gravada na Gruta da Adura representa uma roda de 7 personagens nus, usando máscaras com focinho pontudo, dançando em torno de 2 personagens centrais que se contorcem no chão. Um deles parece estar na posição de ponte. Segundo os documentos que se tem conhecimento, a dança nos períodos mesolíticos e paleolíticos está sempre ligada a um ato cerimonial que coloca o executante fora do seu estado normal e que procura se despersonalizar através do uso de máscara de animais. Em outra referência online, que está aqui na citação 5, a cena é descrita como sendo de acrobacia ou sacrifício humano, sendo realmente difícil encontrar um respaldo oficial para a semelhança desta figura com a suposta prática do yoga. Os períodos históricos do yoga. Podemos delinear basicamente 7 períodos históricos do yoga,
estabelecidos por 3 diferentes autores. A saber, nós temos o Proto-Yoga, de 3000 a 1500 a.C., temos o Yoga pré-clássico, de 8000 a 200 a.C., o Yoga épico, de 500 a 200 a.C., o Yoga clássico, de 2 a 3 a.C., que é a época de Patanjali. Deixa eu destacar. O Yoga pós-clássico, de 2000 a 1900, e o Yoga medieval do século 7 e do século 7 ao 17, o Yoga moderno temprano, que é do século 17 ao século 20. Então estaríamos aqui agora num Yoga pós-moderno. Os 3 autores foram escolhidos por se tratarem de importantes pesquisadores da área. Feuchten é indólogo e em suas obras procura resgatar a história e o sincretismo do yoga. Fields é professor de filosofia e Souter Illinois, da Souter Illinois University, e autor de um trabalho sobre terapêutica religiosa, em que estuda a medicina ayurvédica, o yoga e o tantra. Então, esse professor Fields estuda Ayurveda, Yoga e Tantra, citado em Singer e Barros, de 2007. E Ruff publicou sua tese de doutorado sobre os Yogas e Upanishads, texto poucos conhecidos até então em 2003, na Universidade da Califórnia, contextualizando diferentes obras e práticas yógicas. O período do Proto-Yoga é caracterizado pela composição da obra Rig Veda e dos primeiros Upanishads, na quais há narrativas de um suposto calor interno no corpo. Eles começam observando o suposto calor interno no corpo, ok? No período pré-clássico e épico, há 3 pontos importantes a serem enfatizados. Em primeiro lugar, coincidem com a época em que Buda Sakyamuni conheceu os fundamentos do yoga e teria construído a sua filosofia sobre esta prática. Em segundo lugar, surge a obra épica Mahabharata, que inclui o Bhagavad Gita, uma quase bíblia para todas as castas de hindus e que oferece 3 caminhos yógicos: o Jnana Yoga, a via do conhecimento, e o Karma Yoga, a via da ação consciente, e o Bhakti Yoga, a via da devoção. Por último, é fundamental frisar o surgimento do Maitreyanaya Upanishad, obra composta entre os séculos 2 antes e depois da nossa era, que já traz uma estruturação do yoga em 6 passos, certo? A gente conhece bastante o yoga de Patanjali, o yoga de 8 passos, mas já existia um yoga de 6 passos antes de Patanjali, a qual dará o corpo ao yoga dos 8 passos no período do yoga clássico. Ensina o indólogo Gonzás Reiman que a palavra Upanishad provém dos prefixos de Upa, Ni e da raiz Sad, que significa sentar-se. O significado literal é relacionado com a ideia de estar sentado, perto de, e portanto, traz a ideia de um ensinamento transmitido num círculo seleto. O vocábulo se converte, então, praticamente em sinônimo secreto e esotérico. Então, nesse momento, eu convido você a estar sentado ou em pé, como você estiver. Se estiver no ônibus, se estiver sentado na sua casa, deitado, onde você esteja. Nesse momento, esteja literalmente perto de você, mais próximo de você, sentado, como se estivesse sentado, visualizando uma lótus no centro do seu coração.
Se puder trazer as mãos em frente ao peito ou relaxar as mãos sobre as pernas, simplesmente respire um pouco. Esteja presente. A minha missão com a leitura desses textos é fazer a divulgação da minha pesquisa. Então, se puder divulgar, o meu formulário está no meu perfil, certo? Eu vou dar pequenas pausas sempre. Quando eu volto, eu falo do meu formulário também, para vocês divulgarem aí com quem vocês conhecerem, depois que vocês já tiverem preenchidos. Vamos continuar? No Maitreya Upanishad são indicados 6 passos, que são os angas que nós conhecemos no yoga. Ou seja, isso aqui é 2 a.C., eu já estou falando disso 2 a.C., certo? Então eu estou falando de pranayama, o controle da respiração. Eu estou falando de pratyahara, a retração dos sentidos, eu parar de pensar fora e trazer o sentido para dentro. Eu já estou falando aqui de dharana, concentração. Eu já estou falando aqui de dhyana, de meditação. Eu já estou falando nesse tempo de tarka, reflexão ou intenção de compreender, que é o que nós estamos fazendo, é estudar, é se colocar no local. A união ou identificação com o absoluto, o samadhi. Então, a diferença entre yoga dos 6 passos do período pré-clássico e o yoga dos 8 passos do período clássico é que este último, além de não mencionar tarka, que é a intenção de compreender, e aí eu já vejo como uma forma de diminuir, né? Porque eu estou desestimulando o aprendizado. Pô, eu estou trazendo aqui, eu estou falando que no século II a.C. já se estimulava tentar compreender. E aí Patanjali ele acrescenta 3 passos a saber, que também são importantes, né? Que é yama, as nossas abstinências, os niyamas, regra da vida, e os asanas, que são as posições com o corpo. O período do yoga clássico é considerado pelos 3 autores acima mencionados e por muitas escolas de yoga como o marco histórico principal do yoga. E Patanjali como o pai do yoga. Embora Singleton argumente que o yoga clássico nunca constituiu uma linhagem do yoga em si, e Limmerman, 2008, afirma que o yoga clássico formulado pelos brahmanes do século XIX e XX é o que os primeiros europeus que estudaram yoga aprenderam, pois seus interesses eram principalmente filosóficos, e se encontraram com os indianos, que eram brahmanes intelectualizados. Neste estudo, estamos considerando, então, o Patanjali como autoridade fonte do período clássico. A característica principal do período clássico é o reconhecimento do yoga como uma das 6 escolas filosóficas, darshanas, da raiz de drush, o ver, da Índia. As demais escolas são Nyaya, Mimamsa, Vivashika, Vedanta. Vedanta é uma só das escolas, e o Sankhya também é uma das escolas. E a sistematização do yoga. Então, os Yoga Sutras, que são os aforismos, texto que é atribuído a Patanjali no século II a.C., está dividido em 4 capítulos, padas, contendo 196 aforismos. O Samadhipada, ele contém 51 sutras, e ele trata do estado yógico que permite alcançar a iluminação, certo? Então, para quem tiver curiosidade, vale a pena ler sim. Vê lá e lê o primeiro capítulo do Yoga Sutra de Patanjali. Descreve o processo do yoga e traz a definição do mesmo como ausência das flutuações mentais.
Então o yoga nesse momento é quando minha mente ela para de fazer essa oscilação. O passo 2, o sadhana, a disciplina pada, com 55 sutras, lida com o yoga da ação, o Kriya Yoga, chamado também de Karma Yoga, que é o serviço impessoal, e o yoga dos 8 passos, o Ashtanga. Aqui, quando a gente fala do Karma Yoga, é sobre o que você faz no mundo que não é para você, sabe? É o seu serviço de se doar para o mundo, né? E aqui vai trazer o yoga de 8 passos, que a gente conhece como Ashtanga, e a gente acha que o Ashtanga é somente a prática física, né? Mas o Ashtanga vem dessa prática espiritual. O Vibhuti, o Vibhuti Pada, que é o poder, com 56 sutras, expõe a tentação dos poderes iógicos, os nossos siddhis, recomendando que o praticante deveria se concentrar na nossa libertação. E Kaivalya, o isolamento, com 34 sutras que diz respeito à libertação do ser e trata do ser transcendental. Quando aqui a gente fala de isolamento, é porque para alcançar esse ser transcendental, nós realmente não conseguimos estar nesse espaço. Claro que maravilhosamente nós conseguimos também no nosso dia. No nosso dia a dia a gente transcende na feira, quando a gente vê uma fruta linda, quando a gente olha uma pessoa maravilhosa, com um sorriso lindo, uma alma que nos floresce, certo? Mas essa transcendência ela é uma coisa pessoal, ela é um néctar interno, então ela não se faz no meio de multidões, né? Ela é uma coisa mais reservada. Patanjali reuniu experiências e conhecimentos de alguns outros praticantes e adaptou aos seus próprios, sistematizando suas instruções em 2 partes. A primeira chamada de yoga, a primeira chamada de Kriya Yoga, que seria o yoga preliminar, e a segunda chamada de Ashtanga Yoga, ou yoga de 8 membros. Então aqui eu já paro para falar com esse pessoal que fica falando de um yoga puro, que nem o yoga de Patanjali é um yoga puro, né? O propósito do yoga preliminar, ou yoga, o Kriya Yoga, seria purificar as 5 chamadas, os 5 kleshas, ou que são as 5 angústias, a saber, uma das primeiras angústias é a ignorância realmente de não saber das suas casualidades da vida interna. A segunda angústia é o nosso egoísmo, né? O nosso egoísmo no universo, onde, por exemplo, eu posso ter um texto desse e ficar guardando para mim, ou posso vir aqui dividir com vocês, ou outras coisas maiores, né, ou menores. O desejo de criar, o desejo de estar aqui, né, com zero, mas o desejo de estar transmitindo um conhecimento ou um desejo de fazer o que você deseja fazer. A aversão, aquilo que a gente não conhece, nós criamos aversão, mas quando a gente passa a conhecer, nós conseguimos assimilar. E o medo de ser julgado, o medo, sabe, os medos que nós temos no nosso dia a dia. Então, para trabalhá-las, e somente depois que nós trabalhamos essas nossas 5 camadas, posteriormente, nós vamos fazer uma síntese e eliminá-las por completo. Não de eliminá-las, de jogá-las fora, mas de conseguir assimilar. Patanjali, então, prescreve 3 tipos de práticas, que seriam as austeridades, o tapas, que significam autocontrole do corpo e da mente e da fala. 2. O autoestudo e o estudo dos livros que realmente nos conhecem com os seres imortais. A devoção a Deus, a deusa, a Ishvara Pradimana, quando o candidato tivesse avançado no domínio das suas angústias em certa medida, estaria preparado para praticar a completa do yoga dos 8 passos, que são os 8 angas. Segundo Udi, os passos do yoga não podem ser divididos em 3 etapas. Então nós temos 2 passos éticos, yama, as abstinências, que são a não violência, veracidade,
honestidade, não perversão do sexo, desapego. E eu queria reforçar aqui dos yamas que nós estamos numa sociedade que está tão sem uma base, né, que eu estava até um pouco distanciado dos yamas, mas eu percebi que é importante a gente trazer esses contextos, sabe? Porque a não violência é muito importante nos dias atuais. É um contexto que nós temos que atualizar. Niyama, que são as regras da vida, sobre pureza. Por exemplo, já os antigos Vedas, os indianos, eles tinham livros ensinando a fazer higiene oral, higiene nasal, higiene do corpo, higiene da mente, harmonia. Eles ensinavam a serenidade, a trazer o foco no presente, a criação da alegria, do estudo, sabe? Para a gente continuar a estudar. Hoje a gente escuta as pessoas falarem, estudar é chato. Então, estudar não é chato. É a forma como nós passamos a estudar que é chato. A gente tem que reformular isso e buscar uma maravilha nesse momento. E os 3 passos externos, que são os asanas, as posições do corpo, pranayama, o controle da respiração, e pratyahara, o controle das percepções sensoriais e orgânicas. E aqui a disputa do pessoal é porque os asanas do Patanjali, eles são asanas mais parados, mas, gente, o contexto de vida deles era totalmente diferente, eles já se movimentavam muito, eles precisavam somente ficar quietinhos mesmo para meditar. Nós que vivemos nessa descarga adrenética precisando de muito movimento. E ele também postulou os 3 passos internos, que é o dharana, a concentração. Então, trazer a atenção para dentro. Dhyana, que é a meditação, que é, a partir de trazer a concentração, estar dentro, estar na presença de um foco. E samadhi, a identificação. E o propósito dos outros passos seria atingir a ausência das flutuações mentais. E hoje em dia ele é uma base, né, para o Hatha Yoga. Então, dentro do Hatha Yoga, a gente espera ali depois na prática final alcançar esse estado. Dentro do Ashtanga, a gente leva a agitação do corpo, agitação do corpo, agitação do corpo, para no final tentar alcançar um estado de ausência de flutuação mental. Às vezes no Vinyasa a gente consegue também alcançar esse estado. O que seria então equivalente à iluminação ou identificação, o Samadhi. É um método, certo, gente? É somente um método de alcançar o Samadhi. No período do Yoga pós-clássico e medieval, surgem os Yogas Upanishads, basicamente 11 textos compostos entre o século XII e XIII no norte da Índia. O termo Yoga Upanishad é artificial, tá? E foi criado para agrupar esses textos que posteriormente foram expandidos no século XII e XIII no sul da Índia. Aos primeiros foram acrescentados mais de 10 textos, elevando o número total de 21. Os Yogas Upanishads, que tratam principalmente do Mantra Yoga, o Yoga via do som, porque pelo som também a gente alcança esse estado maravilhoso que o Yoga nos proporciona. E do Hatha Yoga, o Yoga das posturas físicas, trazem noções sobre o corpo yógico com narrativa sobre os chakras. Então aqui nesse Yoga das Upanishads é que os chakras, como rodas, centros de energia, que eles são citados no corpo humano, certo? Segundo Rolfe, é no período medieval do Yoga que surge uma espécie de teoria médica, uma representação da anatomia que recebe influências, sobretudo do Tantra. Então, de tanto estudar, de tanto se autoestudar, eles se observaram no alto corpo e criaram essa teoria médica. O Tantra é uma filosofia que influenciou a tradição hindu, budista e jainista. Eles não são exclusivos da Índia. E tem como seu principal atributo a deusa Shakti e a representação da energia sagrada incorporada no poder feminino. Então, o Tantra, ele
tirava a atenção da deusificação no masculino e eles deusificam o feminino pelo arquétipo da Shakti. E também aqui nasce a chamada Kundalini, Kundal de espiral, representada por uma serpente enroscada e adormecida na base da coluna. O termo Tantra, então, que significa tecer, também se aplica aos textos tântricos e tantos outros, Padukapaka e o Satyakakra Nirupana. Este último, o Satyakakra Nirupana, foi tomado por Jung com base para proferir 4 palestras em outubro e no início de novembro de 1932, com a descrição dos 6 chakras principais. Então, quando as pessoas falam, chakra não existe, chakra é balela. Gente, chakra é uma representação energética no nosso corpo, certo? É o nosso corpo energético. É uma coisa que não é física, mas não é porque ela não é física que ela não é real. Por exemplo, a felicidade. A felicidade ela não é física, mas nem por isso a felicidade não é real. A felicidade, ela nasce de neurotransmissores e a partir disso ela cria um efeito, né? E Jung, ele captou isso. Então a psicologia, ela cresceu bastante a partir dos conhecimentos de Jung, certo? E Jung, ele bebeu das fontes indianas, como muitos outros psicólogos, como muitos outros estudantes da saúde, né, professores e mais da saúde, beberam muito da filosofia indiana. Heller, em 1960, concluiu que Kundalini representa o nervo vago direito e que os chakras corresponderiam aos plexos nervosos. Seriam o plexo hipogástrico, solar, cardíaco faríngeo e naso-ciliar. Quando se coloca em meditação sobre o próprio corpo e em diversas partes do corpo, para quem tem um conhecimento da anatomia, vai ver que cada plexo desse é isolado e realmente cada um tem uma função e cada um realmente vai do mais denso ao mais sutil, certo? Então não vale a gente anular o conhecimento dos chakras, vale a gente elucidar e estudar para tirar o que é mito, mas estudar o que realmente é possível ser estudado pelos chakras. Para os tantras, do ponto Kanda, que fica na raiz ou no bulbo, localizado no triângulo urogenital do homem e das mulheres, 2 dedos acima do ânus e 2 dedos abaixo da raiz do falo, brotam 72 mil nadis, que são canais energéticos, do quais 3 são mais importantes: Indá, Pingala e Sushumna. Este último, Sushumna, flui ao longo da coluna e concentra nela os 6 chakras principais: Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Adina Chakra. Indá e Pingala são canais afluentes que desembocam na narina esquerda e direita, respectivamente. Ainda segundo o Tantra, a consciência se expressa a partir de 5 capas e revestimentos, enquanto o corpo físico é formado por 8 componentes, 5 dos quais formam os 3 doshas ou humores básicos no corpo, mencionados na medicina ayurvédica e cujo equilíbrio é fundamental para manter a saúde. Esses mesmos 3 doshas que nós estudamos na medicina ayurveda são os 3 que Hipócrates estudava, que eram os 3 humores, certo? Se a pessoa consegue abrir um pouco mais a mente, ela consegue ver que o fleumático, o sanguíneo e o colérico têm uma relação completa com o Kapha, o Pitta e o Vata da Ayurveda. Basta a pessoa abrir um pouco mais a mente que ela tem. É no período pós-clássico medieval ainda que surge o Hatha Yoga. Então eu estou aqui no pós-clássico medieval. O Ra de Sol e o Ta de Lua. Atualmente, o Hatha Yoga é a forma mais popularizada do yoga,
com o movimento dos Siddhas realizados ou perfeitos entre o século VIII e o século XII na Índia, e cujas escolas mais importantes foram dos Natas e dos Mahashevaras. Segundo Feuerstein, no movimento dos Siddhas, o ideal do corpo de diamante estava no âmago de um amplo movimento cultural comparável, talvez ao movimento do culto ao corpo dos anos de 1970 e 1980, que nós continuamos até hoje, né, gente? E foi um dos fatores essenciais para a conclusão da grande síntese e pan-indiana dos ensinamentos espirituais do hinduísmo, do budismo e do jainismo, bem como da alquimia e da magia popular. O período moderno é caracterizado, segundo Hulfe, por competições com o Islã, Shiknismo e forma bhaktis devocionais do hinduísmo. E eu quero trazer um próximo texto que é sobre uma invasão islã no território tântrico, beleza? Meu próximo texto vai ser esse. Então, nesse momento, há o desaparecimento do Tantra, que isso aqui vai ser no século XIV, certo? Há o desaparecimento dos Tantra e da alquimia. Alguns desenvolvimentos do Yoga são o Raja Yoga, o Vivekananda Yoga, o Yoga Integral de Sri Aurobindo e Siddha Yoga de Muktananda, Kundalini Tântrico e Mantra Yoga. Quanto aos diferentes tipos de yoga, não há um consenso entre as diferentes escolas sobre o seu número. Apesar de existirem muitos tipos diferentes de yoga atualmente, todos contêm algo do yoga dos 8 passos clássicos, ou são variações sobre o mesmo tema. Swami Matriyananda, por exemplo, cita 88 tipos de yoga diferentes. Então, quem é que vai ficar dizendo o que é e que não é yoga? Enquanto que Feuerstein sugere 8 tipos básicos. Então, aqui vamos, para simplificar, Dimethiles criou 5 categorias para abranger os diferentes tipos de yoga moderno. E a saber, nós temos aqui o yoga moderno psicossomático de Vivekananda, derivado do seu Raja Yoga, o estilo neo-hinduísta, que recebeu influências das artes marciais e da ginástica ocidental e orientais, o yoga postural moderno, que enfatiza as posturas físicas praticadas em formas de sequências coreografadas. E aqui a gente vai falar do Vinyasa, do Ashtanga, nós vamos falar do Iyengar, né? Aqui no Brasil do De Rose, né? O yoga meditativo, que começou a florescer a partir de 1920, com escolas mais reservadas e lideradas por figuras carismáticas, desenvolvendo uma forma indiciocrática de fé. Grupos denominacionais de yoga que promovem suas próprias linhas com o intuito de divulgar suas crenças e visões no mundo. Aqui eu vou dar uma parada. Deixa eu subir aqui. São 20h51, fizemos 50 minutos de leitura. Vou dar uma parada aqui nesse momento. Queria aproveitar a presença de vocês. Obrigado quem esteve até aqui no presente. Vamos assentar um pouco aqui no momento presente. Vamos observar toda essa cronologia que nos foi passada. Esteja nesse momento presente, sentindo a sua respiração. Pode relaxar os braços sobre as pernas. Vou interromper aqui essa compartilhação da nossa tela.
E o yoga é nada além do que você está na sua presença. Então, quando muitos lá no passado viram um calor, viram movimentos internos da sua mente, eles viram também a sua própria presença. Seja os pré-colombianos, os índios, né, daqui da nossa América, sejam os europeus ou os indianos, todos em comum perceberam uma presença. Irei continuar essa leitura em um próximo momento. E vamos assimilar alguns conceitos junto comigo. Lá na base da sua coluna, então, vamos assimilar um conceito de Kundalini, uma energia que da base expande para o alto, por Sushumna, um canal de energia no centro da sua coluna. Então, para isso, você cresce mais a sua coluna. Tenta manter um alinhamento. Então a gente só solta o ar, visualiza que a energia se concentra lá na base do nosso períneo. Eu contraio o meu períneo. Eu inspiro, visualizo essa energia ir lá no topo da minha cabeça. Solto o ar, retorno. E visualizo agora essa energia subindo e espiralando até o topo da minha cabeça. E solto o ar espiralando. Inspira, cresce espiralando. Mantenha esse movimento por algum tempo. Inspira, espirala do períneo até o céu, contrai o períneo e espirala. Expira, retorna. Deixe os pensamentos fluírem. Não elimine-os, mas retorne sua atenção na sua respiração, do períneo ao topo da cabeça e do topo da cabeça na expiração até o períneo.
Aprofunde a sua respiração. Solta o ar, mãozinhas em frente ao peito. Independente da sua crença, pode ficar em silêncio. Mas independente da sua crença, eu te convido a fazer o mantra universal, o mantra Om comigo. Inspira profundamente. Visualizando a energia vibrar do seu coração para o universo. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Que todos os seres no universo tenham paz, saúde e dignidade social. Que assim seja. Oi, pessoal! Agradeço muito a quem está nas leituras aí comigo até agora, certo? Agradeço a presença de vocês. Volto a divulgar e a pedir que essa é minha pesquisa de mestrado, mapeamento diagnóstico da adesão à atividade física e uso de práticas integrativas de saúde durante a pandemia de Covid no Brasil. E quem ainda não preencheu meu formulário, o link está no meu perfil. Ou pode me mandar uma mensagem que eu também envio o link do meu formulário. Eu quero fazer uma pesquisa grande, alcançando todo o território brasileiro. E é por isso que eu iniciei esse ciclo de vídeos também para divulgar. Agradeço muito a presença de vocês. E vamos ver o que é que nós vamos continuar a leitura na próxima live. Então, na próxima live, nós vamos estudar a chegada do yoga no Ocidente. Nós vamos estudar yoga e religião. Yoga e saúde. E vamos para as nossas considerações finais, certo? Então falta pouco, mas em breve farei uma nova live aqui para conseguirmos terminar esse vídeo e espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Boa noite, até a próxima!